Glória a Deus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui para essa conferência de família. Família com propósito. A nossa família existe com um propósito. Nós constituímos família com um propósito. Você casou, tem sua esposa, seus filhos com um propósito, e esse propósito é você glorificar, exaltar o nome do Senhor, o nome de Jesus na terra. É você conhecer, o grande propósito é você conhecer o Senhor e fazê-lo conhecido, você, sua esposa e os seus filhos. Amém, queridos? Agora, essa palavra de hoje, até me ajude com o tempo, tá? Ajude a controlar o tempo. O tema de hoje é gerando paixão na vida dos nossos filhos. Amém? Gerando paixão na vida dos nossos filhos. Um dos versículos muito tristes da Bíblia está lá no livro de Juízes, bem no início do livro de Juízes. Inclusive, o livro de Juízes a gente chama o tempo de anarquia. Diz que não havia rei, nem profetas, e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Então, um tempo de anarquia. Cada um fazia o que dava na telha, como diz a gíria, né? Cada um fazia o que dava na sua cabeça. Não tinha rei, não tinha governo, não tinha a voz profética, não tinha a voz dos profetas para orientar o povo. E cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Mas um dos versículos mais tristes, que fala assim que depois que toda aquela geração que conquistou a terra, aquela geração que entrou, atravessou o Jordão, e depois de rodearem por 7 dias, no 7º dia, eles deram 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó, uma cidade. Eu e a Simone tivemos o privilégio de conhecer as ruínas, né? Lá a gente tinha que olhar assim as ruínas, lá nas profundezas do chão, onde eram as ruínas de Jericó, que depois, pelos séculos e gerações, essa cidade foi reconstruída, mas a gente viu as ruínas originais ainda, parte delas. Então, essa geração muito poderosa, essa geração que amava, servia o Senhor, apaixonada pelo Senhor, que teve experiências profundas com Deus, eles morreram, foram por seus antepassados, foram estar com seus antepassados. E se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. Esse é um dos versículos mais tristes na Bíblia, porque uma geração vai anunciar para outra geração. Os meus filhos já estão experimentando coisas que o Senhor trouxe para a minha vida. Deuteronômio 29:29 diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Amém? Alguém deixa uma herança, às vezes a herança ainda vira uma briga entre irmãos, às vezes teve irmão que já quiseram até se matar por causa de herança. E não é errado você saber como deixar uma herança. Devemos até trabalhar para deixar uma herança para os nossos filhos. Os pais devem tesourar para os seus filhos, para que essa geração depois tenha recursos financeiros também. Mas mais do que uma herança, nós temos que deixar um legado para os nossos filhos. Um legado de um pai, de uma mãe que andou com Deus, que ouviu Deus, que viu a glória de Deus, que experimentou Deus e teve revelações dos caminhos de Deus e pôde transmitir isso para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante. Até porque agora nós estamos construindo. Se eu fosse perguntar aqui, quem aqui é filho ou filha de evangélicos? Levante a mão. Você cresceu num lar cristão? Levante a mão. A gente já tem, glória a Deus, está acontecendo nesse país. Mas quem aqui, os seus antecessores não eram como os meus? A minha tia-avó era macumbeira, meu pai era alcoólatra. Quem aqui não teve assim? E os outros que não levantaram a mão? Não tiveram nada. Brincadeira.
Então, a partir daqui agora, a gente está construindo uma nova história para os nossos filhos. Eu acho muito lindo, como eu vi um pregador dizendo que o bisavô dele era pregador, que o avô era pregador, que o pai dele era pregador e que ele era pregador do Evangelho. Que coisa linda, né? Uma geração após geração. E cada geração que passa é mais poderosa do que a outra, se o legado for passado de forma correta. Se aquela geração soube como despertar e gerar na próxima geração uma paixão inabalável pelo Senhor, pelo reino de Deus aqui na terra e por vidas preciosas. Porque o nosso negócio é gente. Nós somos uma grande família, a família de Deus. O nosso trabalho é gente, igual Jesus saiu da caravana com os seus pais adotivos, né? Com o seu pai adotivo, José e Maria. Ele saiu da caravana e ficou lá no templo. E José e Maria não sabiam. E pensavam que ele estava brincando com os amiguinhos, porque Jesus era uma criança normal, como qualquer outra, brincando, correndo, indo e vindo, né, naquela caravana. Perguntaram, cadê os amigos de Jesus? Cadê Jesus? Nós não sabemos. E pergunta, aí eles voltaram e encontraram Jesus no templo. Jesus estava conversando com os doutores da lei, com os cabeçudos, os nerds, né, da época, os caras intelectual, os doutores da lei, discutindo com eles, conversando com eles. Aí quando José e Maria, né, inquiriram ele, olha, por que você não foi com a gente? Aí o que ele disse? Ele tinha 12 anos. Acaso não convinha que eu cuidasse dos negócios de meu pai? Qual é o negócio do nosso Pai Celeste? Vidas, pessoas, famílias que precisam ser restauradas, que precisam ser ajudadas. Quem estava aqui na palestra aqui da Simone e do Felipe viu muito, estão mergulhados mais em tudo aquilo que nós falamos aqui, naquele horário. Então, Deuteronômio 29, 29. Diga, Deuteronômio 29, 29. Você não vai mais esquecer esse versículo, amém? Sua mente é mente de Cristo. Então, o que diz Deuteronômio 29, 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertence a nós, e a quem mais? Ao vizinho? Aos nossos filhos para sempre. Infelizmente não aconteceu com aquela geração. Porque se vai acumulando revelação, conhecimento, entendimento dos caminhos de Deus, uma paixão por Deus, a outra geração se torna mais poderosa ainda. Porque levou aí, Jesus me achou, eu digo assim, Jesus me achou quando eu tinha 19 anos. Mas nesses 19 anos de existência, o diabo construiu umas coisas tão terríveis na minha vida. O diabo danificou e construiu aí um caráter tão terrível, que levaram aí talvez umas 2 décadas para poder reformar, tirar todo o lixo da mente e poder me ajustar com a vontade dele. Já com o Felipe não, com o Josué não, com o Caleb não. Os caras nunca usaram drogas, esses caras nunca foram lá para a balada, esses caras não andaram com más companhias, esses caras não se perderam nos prostíbulos da vida, nem nos motéis da vida. Esses caras não ficaram lendo, colecionando revista Playboy, não ficaram tomando caipirinha, cerveja, cheirando todas, fumando todas e bebendo todas. E foram ensinados desde o berço, desde pequenininho, ainda não sabiam nem tinham consciência de si mesmo. Está lá a mamãe Simone com um livretinho, já contando história. Depois que ganharam um pouquinho mais de entendimento, tem um livro muito legal, que ele é um livro bem prático para criança, para bebezinho, até um pouquinho mais de um ano.
Ela é uma historinha que tem, por exemplo, da criação. Pede para aqui no colo, deitadinho, aqui assim, aí contando a mãe contando essa história, ou o pai, e dizendo assim: agora nós vamos falar sobre a criação, como o papai do céu criou a luz. Como foi que aconteceu? Fecha o seu olhinho. Foi assim. Aí a criança fez. Fecha o olhinho. Tá, fechou o olhinho? Fechei. Aí o papai do céu disse: haja luz. E quando eu falar haja luz, você abre os teus olhos. Haja luz. Aí a criança vai ganhando entendimento do que é o princípio da luz. Quantos aqui estão me entendendo? Então, desde pequenininho já ensinando. Amém, gente? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ele for velho, não se desviará dele. Na verdade, lá, não quando for velho, mas diz quando começar a desenvolver pelo no rosto. No original diz isso, do hebraico. Ensina a criança no caminho em que deve andar, quando começar a desenvolver pelo no rosto, ele não vai se desviar desse caminho. E aí fica subentendido o seguinte, dá de entender o Espírito Santo o seguinte, que quando ele chegar na adolescência, ele vai permanecer com o Senhor. Porque você pode prestar atenção, eu já vi pais assim que falharam em gerando essa paixão por Deus e pelas coisas do reino de Deus na vida dos seus filhos. Havia um garotinho que ele ia, tudo assim, parecia um pregadorzinho. Todo arrumadinho, ia para o culto, ia para a classe das crianças, que coisa bonita. Mas quando chegou na adolescência, e muitas vezes, sabe o que os pais fazem? Querem transferir para a igreja a educação espiritual, a formação espiritual dos seus filhos. Claro que a igreja investe. Se você souber o sacrifício que esse pastor está fazendo, né, nesse momento de crise, que ele não tem como pagar um hotel, bem que ele gostaria de pagar um hotel para a nossa família, mas não tem problema, nós estamos lá com ele, na casa dele, todos nós, agora ficou uma grande família, mas ele e a pastora Angélica são como pais espirituais de vocês, investindo na vida de vocês, investindo na família de vocês. Aí eles nos convidam como amigos, a gente vem, estamos com eles, estamos felizes de estar aqui. Isso é investimento. Amém? Investimento na sua família, na sua casa. Então a igreja tem aí as classes das crianças, etc. Trabalho com jovens, adolescentes e tal. Mas a maior responsabilidade é da família, de ensinar, de viver os valores cristãos, os valores da Bíblia, os valores do Evangelho. Amém, gente? Então, queridos, é nossa responsabilidade. E aí, nós temos que ir passando para a próxima geração, ensinando a próxima geração. Nós temos visto, como o fundador da nossa igreja lá em Santarém, um dos fundadores, o pastor Melvin Eduardo e a pastora Catarina, que quando ela morreu, eles tinham quantos anos de casado? Quase 60 anos. Quase 60 anos de casados. E ele sempre apaixonado por ela. Toda semana engraxava os sapatinhos dela para poder estar toda bonitinha para ir para o culto. Sempre cuidando dela. Aí depois ela faleceu, ele ainda viveu mais uns 8 anos e também faleceu. Era muito difícil para ele viver sem ela. Então, aí a gente vê agora todos os 5 filhos servindo a Deus. E agora nós estamos vendo todos os netos e netas servindo a Deus. Aí vai embora de geração em geração. Amém, gente? Geração em geração. Muito bem. Agora, como... para a gente entender, para a gente pegar assim, porque às vezes sem perceber, a gente pode ir gerando certa paixão por outras coisas na vida dos nossos filhos, como por exemplo, a paixão pelo futebol.
Isso é uma febre nacional. Tem até o André Valadão que disse que Brasil é o país do futebol, mas é o país da adoração também. Amém, irmãos? Como é que começa esse negócio? Sejamos bem honestos. Quantos aqui, eu não estou condenando ninguém, eu também tenho um clube que eu me simpatizo com ele. E até os meus filhos disseram uma vez para mim, porque a Bíblia diz que o coração dos pais, é o último versículo do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, o último versículo do Antigo Testamento. É o último livro, Malaquias, e o último versículo de Malaquias diz assim, que nos últimos dias viria o poder do profeta Elias, o poder profético sobre a igreja. E esse poder ia converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida com maldição. Então dá de entender que eu primeiro tenho que me converter aos meus filhos. Quando eu me converto a eles, eles se convertem a mim. E aí a terra não vai ser ferida com maldição, porque não vai haver uma lacuna geracional. Porque o que acontece com essa geração? Ih, rapaz, esses coroas aí não estão com nada não, cabeça quadrada aí não estão com nada não. Aí a gente olha para essa nova geração de rapaz, esses moleques aí, meu Deus, nada a ver. Aí começa a lacuna geracional. Em vez deles olharem, a gente olhar para eles, olha que potencial, que coisa bonita, esses jovens. Olha a força deles, olha o potencial deles. E a gente entrar no mundo deles, fazer parte desse mundo. Eu não estou dizendo o mundo de drogas, não estou dizendo o mundo de violência, mas o mundo normal. Aí meus filhos disseram assim para mim, pai, o senhor já tem muita moral com a gente, mas sábado agora vai ter um jogo do Paysandu e Palmeiras. E a gente queria que o senhor fosse com a gente lá, para ver esse jogo lá, do Paysandu contra o Palmeiras. Aí eu fiquei enrolando eles. Nunca tinha ido no Estádio Olímpico de Belém do Pará. Fiquei enrolando. Pai, o senhor tem que se decidir, pai, tem que comprar um ingresso. Olha, nós já falamos para o senhor tem muita moral com a gente, mas se o senhor for com a gente, o senhor vai ter mais moral ainda. Eu disse, tudo bem, eu vou com vocês. Foi aquela festa. Então isso é o coração de um pai convertendo ao coração do filho. E nós fomos. Quantos aqui estão entendendo, gente? Aí eu fui. Rapaz, se eu não conhecesse mesmo o Senhor, ia dizer que tinha muito poder de Deus lá, porque eu me arrepiava. Cheguei a tremer a arquibancada. Bicolor, bicolor. Bicolor, bicolor. Todo mundo pulando lá, todo mundo se abraça, parece que é irmão, né? Quando sai uma jogada, um gol, e todo mundo lá. Cara, que negócio doido é esse? É calor, é um calor, parece uma grande família, né? Um calor humano, aquela coisa, aquela paixão. Meu Deus. Claro que não teve saco de xixi, né, sendo jogado, foi tranquilo. Eu estava lá numa arquibancada muito tranquila com os meninos, mas só a gente aqui desse lado, todo mundo ali, ninguém quer vir para cá. Aí eu perguntei, tinha um cara lá, eu disse, amigo, por que está tão vazio aqui? A gente fica de boa aqui. Ele disse, não, rapaz, esse lugar aqui é da terror bicolor, que é o Paysandu, né? Isso é mesmo. E eles estão chegando aí. Todo mundo correu lá para cima, para olhar lá de cima, eles chegando com uma bandeira. Aí, quer saber, vamos sair daqui. Aí eles entraram, todo mundo tomaram de conta lá. Então, como que começa esse negócio? Se eu não gerei essa paixão, quem gerou? Está em todo lugar, gente. Por exemplo, o meu neto. O vô, por parte de mãe, mal o guri nasceu, já deu um sapatinho com o escudo do Paysandu. Já comprou uma camisetinha do Paysandu. O menino começou a andar, já comprou uma bola e deu para o menino. E conversa com ele sobre o campeonato paraense.
Qual fase que está o Paysandu? Aí vai tendo as conversas. Aí esse garoto vê o vô assistindo lá o jogo. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Aí vê aquela turma gritando, e vê a turma torcendo. Com o tempo não dá outro, o cara se define, não, eu sou Coringão, eu sou do Palmeiras, eu sou do Flamengo. Aí ele se define, na escola também. Aí ele encontra outro que está meio apaixonado, e aí eles vão se contaminando nessa paixão. E aí a gente se torna o país do futebol. Está claro isso, gente? Agora, como a gente se tornar uma nação de adoradores? Como é que começa essa paixão? Começa, em primeiro lugar, são 5 coisas que eu vou compartilhar aqui. Começa com os pais comprometidamente apaixonados por Jesus, por Deus e pelo reino de Deus aqui na terra. Você ser comprometido, apaixonado, envolvido, que o seu filho veja você acordar mais cedo, tomando a palavra, que para ele, porque você não vai enrolar os teus filhos não, para eles vão saber se é só uma religião oca, se é só uma religião vazia, cheia de dogma, cheia de não faça, ou seja, uma paixão mesmo, um relacionamento, porque cristianismo não é uma religião, é um relacionamento entre você e o Cristo ressuscitado dos mortos, em que Jesus é real para você. Por que meus filhos são envolvidos? Porque eu peguei eles pelo pescoço, olha, vocês vão ter que ir para a minha igreja. Porque tem pai que parece que vira até muçulmano, ou Alá ou a espada, e quer matar o filho, se não for para a igreja. Não é assim. É um relacionamento, uma paixão, no meu coração, no coração da Simone. Eu lembro um dia que eu acordei, porque eu tenho tido muitas experiências com Deus. Meus filhos têm visto muitos milagres. Muitos milagres. Eles sabem que Deus é real. Não é só uma história lá da Bíblia. Para eles, o Senhor não está embalsamado nas páginas da Bíblia. Para eles, Jesus é vivo. Jesus é presente. Jesus é poderoso. Jesus é real. Mas primeiro Jesus precisou ser real para mim. Primeiro eu tinha que ter experiência profunda com Jesus, mergulhar nas profundezas de Deus, ter intimidade com Deus, conhecer a voz de Deus. Igual Samuel teve que aprender. Samuel, aí se levantava e ia lá com o sacerdote e disse, sim, meu Senhor Eli, o Senhor me chamou. Vai dormir, Samuel, não te chamei. Ele voltava, quando ele estava para dormir, Samuel, voltava lá. Sim, senhor Eli, o senhor me chamou? Não te chamei, Samuel, vai dormir, menino. Aí ele ia para lá, quando estava, Samuel veio de novo. Aí o sacerdote Eli desconfiou. Ele disse, filho, quando você ouvir essa voz, fala assim, falhando aqui. Glória a Deus. Amém. Ele disse, quando você ouvir essa voz, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém? Então Deus é real para mim. Deus, sabe que um dos nomes de Deus é o Verbo. O Verbo, Deus, né, Todo-Poderoso, se fez carne, ó, se tornou, na verdade, se tabernaculou, assumiu uma forma humana, né? Veio aqui, na pessoa de Jesus. Então, se o nome dele é o Verbo, ele é inteiro comunicação. Todo o tempo ele está falando, aí eu te pergunto, você está ouvindo a voz dele? Ele é real para você? Ou você só grita por ele no momento que aperta aí, as coisas apertam para o seu lado, chega angustiador, aí você grita por Deus, depois passa, Deus só é real para você quando dói a tua barriga, passou a dor de barriga, não é mais real, aí você volta para aquela mesma vida,
Não pode ser assim. Então, numa manhã, eu acordei um pouco mais tarde. Geralmente no domingo a gente trabalha muito. Na segunda-feira acordei um pouco mais tarde, aí fui tomar meu café. Todo mundo já tinha tomado café. Eu sentei na mesa, nossa cozinha, uma cozinha externa, assim na parte de trás de casa. E quando eu sentei lá, que eu fui para me servir o café, todas as coisas ali, eu ouvi uma voz dizendo assim para mim: hoje eu vim tomar café com você, filho. E aquela presença muito poderosa naquela cozinha. Eu não podia ver, mas eu podia sentir e eu podia ouvir aquela voz. Jesus disse: eu vim tomar café com você. Quem disse que eu tomava café? Eu só fazia chorar, uma alegria, era um negócio assim. Ele está aqui, ele está aqui comigo, ele veio tomar café comigo. Aí o Felipe me encontrou, chorando, e ele, pai, pensou que eu estava passando mal. Papaizinho, o que aconteceu? O que está acontecendo? Me abraçou, eu não conseguia falar, aquele nó na garganta e chorando. Quando eu consegui falar, eu disse: eu não estou passando mal, não, eu estou muito bem. É que eu sentei aqui para tomar café, e o meu Jesus, que morreu e ressuscitou por mim, meu amigo, veio aqui nessa manhã e disse que veio tomar café comigo. Então eu estou usufruindo da companhia dele. Aí eu chorava mais ainda. Então como é que um menino desse não vai querer experimentar Deus? Como é que um menino desse não vai querer receber mais de Deus? Como é que um menino desse... Por quê? Porque Deus é real, não é uma religião. Entenda isso. Deus tem que andar... Sabe qual é o nome dele? Um dos nomes dele? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Um Deus presente, um Deus que toca você, um Deus que você é apaixonado por Ele. E aí a gente vai passando isso para os nossos filhos. Então, pais comprometidamente apaixonados vão poder transmitir esse comprometimento e essa paixão para a vida dos seus filhos. Aí... Você diz: e você, o seu pai não era? O meu pai era comprometidamente alcoólatra, desde os 8 anos de idade. Agora o meu pai já tinha mais de 60 anos. Como foi que essa paixão foi gerada em você? Irmão, é soberania de Deus também. Deus foi me atraindo para Ele, Deus foi me tirando daquele meio, foi me atraindo sem eu saber, foi me capturando com o amor dEle. Mas agora que eu tive esse encontro com Ele, eu vou passar isso para os meus filhos. Teve um domingo que o meu filho, o Felipe, que estava aqui, foi pregar numa das nossas igrejas, numa cidade por nome Benevides. E nós somos assim, ele vai pregar, então vai toda a família. Eu cancelei meus compromissos, uma igreja enorme para pregar, mas eu digo: não, eu vou estar com meu filho nessa igreja pequena, porque eu quero estar apoiando, eu quero sentar para ouvir o meu filho pregar. Meu filho fazer o que eu já tenho feito por muitos anos. E aí eu fui ao primeiro culto, eu ouvi, ele pregou, foi uma bênção. Teve pessoas que receberam Cristo na vida, mas aí eu tenho uma predisposição para fluir num dos dons de revelação, que é palavra de conhecimento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. O dom da palavra do conhecimento. Deus, sendo detentor de todo o conhecimento, Ele sabe a vida de cada um que está aqui. E Ele pode vir para mim e compartilhar uma partícula desse conhecimento da tua vida presente ou da tua vida passada. Algo que Ele quer mudar, quer tocar, quer curar e quer abençoar. Isso se chama a palavra do conhecimento. Lá na macumba, o diabo é o macaco da imitação. Lá é a adivinhação.
Lá são demônios vigiando pessoas, coletando dados e informação da vida de pessoas e contando para o cavalo dele, e fala para aquele cliente, aquela cliente que vai lá e fica impressionado. Porque o diabo é o macaco da imitação. Ninguém nunca viu aqui, estou abrindo um parênteses, ninguém nunca viu aqui uma quadrilha ser presa por falsificar saco de supermercado. Por quê? Porque não tem valor. Mas todo mundo aqui já viu quadrilha ser presa por falsificar dinheiro, porque dinheiro tem valor. Então, quando o diabo tenta falsificar esses dons lá na macumba, lá no centro espírita, é porque esses dons poderosíssimos concedidos pelo Espírito Santo para os seus filhos, para as filhas de Deus, para os filhos de Deus, é real, é poderoso, é verdadeiro e tem valor. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Amém? Muito bem. Aí eu disse, filho, só que nesse segundo culto, você precisa fluir na palavra do conhecimento. Eu já tinha treinado ele, ensinado para ele como fluir nesse dom de revelação. Aí eu perguntei, mas pastor, isso pode ser ensinado? Pode. Eu tive um mentor, um homem de Deus que me ensinou como fluir nos dons de revelação. Você tem igreja aí que trabalha muito, né, com isso. Ó, Deus está revelando tal coisa. Isso é um dom do Espírito. Aí eu já tinha treinado ele, eu não vou entrar em detalhes, porque alguns, para fluir nesse dom, são mais visuais, outros são mais auditivos, e outros sentem mais. Às vezes eu estou em algum lugar e de repente uma dor. Eu mal estou começando aqui, eu vou concluir com isso. Eu penso que a essência eu já passei. Na verdade, ainda faltam 4 coisas aqui, mas a essência eu já passei. Obrigado, vou já concluir. Aí eu estou num lugar, aí eu uma dor nesse joelho, mas cara, não tem problema no joelho, meu joelho está bom. Quando eu começo a sentir essa dor no joelho, eu já começo a perguntar, Espírito Santo, o que é? Ele começa a me falar, começa a dizer para mim, tem alguém aqui que eu quero curar. Essa pessoa tem uma dor assim, 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 como você está sentindo no seu joelho? Aí, claro, quando a gente está aprendendo a engatinhar, a gente não vai correr. Aí eu geralmente pergunto, quando estava aprendendo, depois você vai ficando tão afinado com essa voz do Espírito, você tem alguém aqui que você está sentindo uma dor assim, 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 uma pontada que você sente no seu joelho. Você descreve do jeito que você está sentindo. Aí alguém levanta a mão. Aí você vai, ora por aquela pessoa, ela é curada na hora. Às vezes eu ouço, como eu já ouvi, eu estava orando por um monte de gente, aí uma voz disse assim para mim, nódulo. Quando eu ouvi essa voz, nódulo, aí eu logo pergunto dentro de mim, Senhor, mas como é que é? O que é esse nódulo? Aí ele fala um pouquinho mais, nódulo nos seios. Tudo bem, Senhor. Aí eu paro tudo. Tem alguma mulher aqui com nódulo nos seios? Aí já aparece uma desesperada. Suba aqui. Na hora que ela subiu, que eu estendi a mão, a mulher caiu, bum, lá para o chão. Aí quando levantou, pedi para uma pastora, amiga nossa, que é enfermeira, leve ela lá no banheiro para fazer o toque. Aí fizeram o toque lá, não sei, a mulher, ela voltou chorando mais, desesperada. Que foi? O que deu? Pastor, eu e ela verificamos, ela não tem absolutamente mais nenhum nódulo no seio. Tudo bem, vamos ficar quieto. Você volta, filha, lá com o teu médico, faz uma nova mamografia. E aí, quando for nessa semana de campanha aqui, dessa conferência aqui, você traz o laudo antigo, traz o laudo novo, e aí nós vamos esfregar esse exame na cara de Satanás aqui nesse lugar. Outro dia está lá a mulher com um sorriso de orelha a orelha. Pastor, olha aqui, o nódulo antigo com os... aliás, o exame antigo com os nódulos, e aqui está o novo exame, não tem nada mais. Todos aqueles nódulos desapareceram do meu seio. O que é isso? Uma palavra de conhecimento. Então deixa eu fechar isso aqui. Eu estou passando isso para os meus filhos. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos.
Por isso que você tem que ser apaixonado por Deus, conhecer a Deus e ir passando para os seus filhos, esses mesmos caminhos. Amém, gente? Amém. Muito bem, eu vou terminar agora. O Felipe está lá para o segundo culto, diz: filho, flui na palavra do conhecimento, deixa Deus te usar. Aí eu fui tomar um lanche numa sala VIP lá atrás, e me chamaram: pastor, estão me chamando lá. Eu corri para lá, entrei, igreja lotada, e eu vi só ele dizendo assim: eu estou vendo alguém aqui que está em pé com um exame na mão, um exame que o médico pediu, e esse exame está dizendo que você está limpo. Aí eu vi uma moça, deu um grito lá para trás: aleluia, glória a Deus. Então, aí no final veio um rapaz, contou um testemunho, mas muito obscuro, porque quando o pastor, até chamou meu filho de pastor, ainda não é ordenado, porque quando o pastor falou e orou, eu senti que o mal saiu de mim. A Simone desconfiou daquele testemunho. O pastor, na segunda-feira, mandou um áudio, mandou umas fotos para mim. Disse: pastor Genildo, me perdoe a interrupção, mas eu estou nervoso de emoção, eu estou que estou. Porque eu conheço a vida daquele rapaz, ele teve ele é soro positivo desde o nascimento dele, a mãe dele já morreu de AIDS, e ele adquiriu no nascimento dele o vírus HIV. E quando o Felipe falou aquilo, hoje nós fomos no médico, fizemos 2 exames, e ele estava se envolvendo, esse rapaz que estava aqui, estava se envolvendo com uma moça, havia suspeita que ele tinha transmitido o vírus HIV para ela também. Por isso que quando o Felipe falou aquilo, ela já estava tão desesperada que ela deu um glória a Deus e recebeu como uma palavra para ela. Os 2 fizeram exame, mas principalmente ele, no caso dele, quando olharam os exames, o cara totalmente curado, totalmente limpo, e como meu filho tinha visto. Amém? Vocês estão entendendo, gente? Então nós temos que passar esses caminhos de Deus, porque não vale só ser o papai poderoso. Não, o Elias tem que ser poderoso, mas o Eliseu tem que ser 2 vezes mais poderoso do que o Elias, porque o Eliseu representa a próxima geração. Amém? Está claro isso? Então fique em pé para a gente orar. Então, se a gente consegue passar, se como é que é o nome dele? O Lima Duarte consegue levar a Regina Duarte para ser atriz como ele, se o Dorival Caymmi, que é um espírita, conseguiu levar toda a família dele para serem compositores, músicos de mão cheia, por causa da grande paixão que ele teve como um homem da música, como um compositor, por que nós não vamos levar a nossa família junto conosco, nessa paixão, nesse amor por Jesus, servindo Jesus, envolvida com Jesus, envolvida com o reino de Deus aqui na terra? Não vale essa coisa de a gente aqui construindo nossos filhos lá no mundo destruindo. Então, queridos, nessa noite tem um desafio para mim e para você, de nós gerarmos essa paixão. Uma das coisas que ajuda muito é a oração, oração, oração. Você buscar Deus em oração e você orar muito pelos seus filhos. Senhor, chame meus filhos, toque na vida deles, mas aí você também dá o exemplo. Você ser apaixonado, apaixonada, sua filha vai ver você, ela vai dizer: eu quero ser uma mulher de Deus como é minha mãe. Eu quero ser um homem de Deus como é o meu pai. Vocês viram o testemunho dele aqui? Eu não pago para ele falar isso não, gente. Ele é meu fã de carteirinha, esse cara. Meus filhos são meus fãs de carteirinha. Eles veem isso na minha vida e na vida da mãe deles. Eles dizem: nós queremos isso. Nós queremos esse Jesus aí. Esse Jesus poderoso que o papai e a mamãe conhecem.